Hoje falaremos sobre gentrificação, um termo que aparece nos Estados Unidos do início do século XX, tomando uma maior forma por volta dos anos 70. Esse termo toma por base uma classe que data da Idade Média na Europa, gentry. Como essas questões se convergem na atualidade? Gentrificação é um processo pelo qual uma classe relativamente abastada, né, por isso que está relacionado ao termo gentry, se muda para uma área economicamente deprimida, onde os imóveis são mais baratos. Então, e por que elas se mudam para essas áreas? Porque está ficando muito difícil, ou mais difícil para elas comprarem imóveis ou pagarem aluguéis nessas áreas, nas áreas mais favorecidas da cidade. Então, elas procuram as áreas menos favorecidas e, aos poucos, recriam aquelas áreas, de acordo com o tipo de vida urbana com as quais elas estão acostumadas, né? Então, por exemplo, em Nova York esse processo é constante, porque é uma cidade geograficamente não é muito grande, mas é de uma densidade demográfica muito grande, né? 8 milhões e meio de habitantes, e Manhattan é super valorizada, então muita gente, mesmo de classe média alta, não tem condições de comprar imóveis em Manhattan. De repente, a pessoa quer morar num apartamento maior porque quer ter filhos. E os apartamentos, tem apartamentos em Manhattan que são, as pessoas dizem, um apartamento ou um armário, né, de tão pequenos. Então, elas vão para outras áreas, por exemplo, né, vão para o Brooklyn, vão para Queens, vão para e Brooklyn e Queens são muito maiores geograficamente do que Manhattan. E aí, então, elas vão para as áreas que estão mais próximas de Manhattan, porque Manhattan continua sendo a área mais valorizada. E o que possibilita essas pessoas irem para essas áreas? O transporte urbano, que em Nova York é excelente, né? O transporte coletivo, o metrô que não parou na pandemia por causa de, né, temos que fazer uma limpeza profunda, mas ele funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, dependendo de onde a pessoa estiver, fora de Manhattan, né, ela chega em Manhattan de metrô em 15 minutos. Então, em 10 minutos. Então, essas áreas que podem ter sido áreas industriais, podem ter sido áreas que ao longo dos anos ficaram mais, como eu falei, economicamente deprimidas, então tinha uma população menos favorecida morando lá. Essas pessoas começam a se mudar para essas áreas, oferecem, né, fazem ofertas a esses proprietários desses lugares, compram casas, às vezes botam aquela casa abaixo, constroem outras, ou então reformam, né, aquelas casas antigas, e também vão trazendo serviços, né, porque a gentrificação é um processo da classe média alta para cima. Então, elas vão querer certos serviços. Então, elas levam restaurantes, elas levam tinturarias, elas levam barizinhos, lugares, na academia, coisas que a população que estava morando lá antes não tem condições de usar. Então, aquela população antiga acaba se mudando. Mas aí ela tem que ir para algum lugar. Para onde ela vai? Para uma área mais afastada de Manhattan, onde o aluguel vai ser mais baixo, mas também vai ter menos serviços, e ela também vai estar mais longe do centro. Então, esse processo é constante. Por exemplo, em Brooklyn, eu morei em Park Slope em 1900 mudei para lá em 1986, e era assim, as pessoas diziam, não, essa área não é nem Park Slope, isso aí está no
na fronteira, isso aí não é bem Park Slope, mas aí os corretores imobiliários também são muito importantes nesse processo de gentrificação, que eles começam a valorizar a área, falam, não, isso aqui é praticamente esse bairro, olha só o tamanho desse apartamento, olha o pé direito, olha que beleza, esse prédio é pre-war, foi construído antes da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que é valorizada também. Porque aí as construções mais antigas são maiores, o pé direito é mais alto. E hoje em dia, Park Slope não tem mais, é muito mais caro, eu não teria condições de morar lá, e então passou por esse processo de gentrificação. Então esse foi um, Fort Greene foi outro, e nos anos que eu morei em Park Slope, logo que eu comecei a morar lá, né, nos anos 80, no fim dos anos 80, eu ia aos restaurantes e via atores de Hollywood. Olha ali Steve Buscemi, aquele ator que trabalhou em Reservoir Dogs, ele era o Mr. Pink. Eu nunca esqueci, porque ele era o marrento, né? Por que eu tenho que dar gorjeta? É aquele filme do Quentin Tarantino. Eu via sei lá, vários. Muitos com crianças, com filhos pequenos. Então, hoje em dia, tem vários artistas de Hollywood que moram em Brooklyn, né? Brooklyn Heights é outra área. Por quê? Porque está perto da água, ou então porque, no caso de Park Slope, tem um parque lindo lá. Então, a gentrificação é um processo urbano econômico, né? Que acarreta o deslocamento das populações menos favorecidas em prol das populações mais economicamente favorecidas.